Olá, meu nome é Eric Araújo e hoje eu vou contar um pouco para vocês como vai ser o nosso podcast Empreendedor do Interior, explicando como que vai funcionar e qual é a nossa estrutura. O nosso programa Empreendedor do Interior, ele vai buscar trazer histórias inspiradoras de Nazaré Paulista e de toda a nossa região, né? Meu nome é Eric Araújo, eu sou empresário desde 2018 aqui na Nazaré Paulista. E quando eu cheguei aqui, eu ouvia muitas histórias de empresários que vieram de São Paulo para cá, que vieram de outras regiões e que passaram muitas dificuldades por seguir uma vida empreendedora, por abrir a sua própria empresa e por também ter uma dificuldade no interior de São Paulo. Então, ou seja, dificuldade por ser empresário e dificuldade por ser empresário no interior. E eu comecei a ouvir bastante dessas histórias. Quando teve a pandemia, os empresários daqui se juntaram bastante para conversar com o governo municipal a respeito das regras de flexibilização. Então, todo mundo se juntou, se uniu e a gente ouviu muitas histórias das pessoas tentando o máximo possível fazer o seu trabalho acontecer, mesmo em condições tão adversas quanto a pandemia. Mas depois, com os processos de flexibilização, cada um seguiu um lado. E eu queria reunir essas pessoas novamente, contar as histórias delas, aprender com os fracassos, se inspirar com as histórias de sucesso e juntar todas as pessoas que todo mundo está no mesmo barco, né? E agora eu vou explicar um pouco para vocês como vai funcionar essa dinâmica, né? O que mais me pergunta é sobre os convidados, né? Os convidados trarão sempre alguém que faz uma indicação. Então, alguém manda uma mensagem para a gente através do WhatsApp, através do Facebook, do Instagram. Com essa pessoa, com esse nome, a gente faz uma pesquisa, avalia qualquer história dessa pessoa e entra em contato. Então, a gente entra em contato bem antes para poder conversar com essa pessoa. Quando a gente conversa com o convidado, a gente explica qual é a dinâmica do programa, explica mais ou menos qual vai ser as perguntas, porque a ideia não é constranger ninguém. Então, teremos algumas regras, né? Primeiro, o convidado, ele não paga nada, tá? É sempre uma honra receber a pessoa aqui, então ele é um convidado de honra para contar a sua história, compartilhar os seus ensinamentos com a gente. 2, né? O candidato, ele é bem-vindo aqui, mas ele não pode citar nada em relação à política, né? Não teremos um debate político aqui. A questão é que, às vezes, você vai ter esse assunto, como impostos, como taxas, é um assunto natural para o nosso segmento, então não tem problema. E outro ponto é que não convidaremos, nesse momento, nenhum pré-candidato ou candidato a nenhum cargo público. Tá? Depois, a nossa intenção é conversar com o prefeito, o setor de desenvolvimento econômico, agentes do SEBRAE, da Associação Comercial, todo mundo que tem essas entidades que têm relação direta com os empreendedores e empresários. E aí, outra coisa que a gente gostaria de falar é da nossa estrutura, né? O programa está sediado na Rádio Pingo Web, que é uma rádio voluntária que tem aqui em Nazaré Paulista. Então, tudo seguiu aqui de forma voluntária. O Claudinho, que é o nosso fundador, ele construiu tudo isso sozinho, né? E segue assim até hoje, né? Então, tudo que vocês estão vendo aqui, essa estrutura, veio de recursos próprios dele, recursos de patrocínios. Então, é assim que a gente sobrevive. Inclusive, agora, o que a gente está fazendo personalizando algumas canecas que serão distribuídas com sorteios através do pessoal e também para quem quiser comprar. Então, canecas do programa, como essa aqui, ó, do Empreendedor Interior. Não sei se o Claudinho vai conseguir mostrar, né? Mas essa daqui é uma delas que a gente personalizou. Por quê? Porque como a rádio não tem uma empresa por trás, então a gente vai vivendo de pequenos patrocínios e tudo ocorre de forma voluntária. Então não tem nenhuma grande empresa por trás da rádio. Todo o nosso trabalho é voluntário, tá? Outra coisa, a nossa estrutura. Aqui tem uma câmera de frente, né? Que é essa câmera quando eu estiver falando com o nosso convidado, que eu estiver falando diretamente para quem está em casa, é essa câmera que vai pegar. E vai ter uma outra câmera aqui, que é uma câmera geral,
que vai pegar tanto eu quanto o convidado que estiver no programa, e ainda teremos uma terceira câmera que não está disponível agora, que vai mostrar o convidado. Então, a ideia é trazer um conteúdo de boa qualidade, com informação e entretenimento. A linguagem vai ser sempre descontraída na nossa conversa, mas o assunto vai ser sempre sério, tá? Então, o programa vai acontecer todas as quintas-feiras, às 19h30. Os convidados serão sempre convidados com muita antecedência, então a gente vai conversando, vai detalhando as informações para poder receber todo mundo bem aqui, né, e as pessoas poderem acompanhar de casa. Então as pessoas vão poder comentar, vai ser ao vivo, nós iremos ler as perguntas, tá? É claro que vai passar por uma filtragem e não vamos ler coisas que sejam de cunho muito pessoal, muito particular do convidado. A ideia é explicar, conversar sobre a trajetória profissional do convidado e sobre o seu negócio. Tá? Então não vamos ficar entrando em assuntos muito particulares. A conversa vai durar mais ou menos 1h30, e depois vai ser gravado, é claro, para ser disponibilizado para o YouTube, Facebook, TikTok, Instagram. Tá? Então, continue mandando mensagens para a gente, mandem suas indicações, porque a gente lê todas as mensagens e está juntando uma lista. Teve mais de 30 indicações de pessoas para a gente poder convidar aqui para o programa, e vai ser uma honra convidar todo mundo. Não tem um critério, tá? Então pode ser um jardineiro, pode ser uma costureira, qualquer pessoa que tenha uma história empreendedora para poder contar para a gente. Pode ser uma ONG, pode ser uma entidade social, qualquer coisa que traga algum ensinamento, a gente vai trazer para cá. Então, pode mandar mensagem para a gente, faça suas indicações. Agora a gente está conversando com pessoas de Nazaré, mas vamos conversar de Bom Jesus Perdões, de Piracaia, de Bragança Paulista, de São Paulo, de todo lugar que tiver uma boa história para contar para a gente. Então é isso, continue acompanhando, não perca, toda quinta-feira às 19h30. Até mais!